João, capítulo 4. Cristo, todos que estão aqui nesta noite querem um milagre da parte do Senhor. Aí você pode pensar assim, mas a irmã Sueli já recebeu. Mas se eu perguntar para ela assim, Sueli, você quer mais um milagre do Senhor? Sim. A gente precisa de milagre, a gente vive de milagre do Senhor. A nossa vida é um milagre, os livramentos do Senhor são milagres em nossas vidas. Então, se você já tem um milagre para contar, glorificado seja o nome do Senhor. Mas se você precisa de mais um, assim como eu também preciso de mais milagre do Senhor, esta noite vamos aprender a receber milagres do Senhor. Amém. O título dessa mensagem, né, está seguida, pode acompanhar aqui no joguinho, desculpa. A cura do filho de um oficial do rei. A leitura bíblica se encontra em João, capítulo 4, do verso 43 ao 54. Fala assim: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não viste sinais e milagres, não crereis? E disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saiu-lhe ao encontro dos seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se acharam melhor? E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então, pois o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. O primeiro milagre que Jesus tinha feito em Caná foi o do casamento, quando acabou com o vinho e Jesus transformou a água em vinho. E agora o Senhor estava voltando para a Galileia, na cidade de Caná, e como o pessoal já tinha visto o milagre do Senhor, foi ter com o Senhor ali. E vamos aprender, vamos dividir esses versículos para a gente ver passo a passo de como esse oficial do rei recebeu um milagre, a cura do seu filho. O primeiro é locomoção, que se encontra no verso 46 e 47. Todos nós precisamos de um milagre da parte do Senhor, mas às vezes não nos levantamos, não nos agimos, tomamos uma atitude para buscar o milagre do Senhor. Como fala no verso 46 e 47, que ele saiu, e segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quer dizer que aquele homem morava em Cafarnaum. Ele soube que Jesus estava vindo e foi ter com Jesus em Canaã. E fala: ouvindo isso que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Então, eu quero o meu milagre. Mas o que eu estou fazendo para ter o meu milagre? Que atitude eu estou tendo? Eu estou buscando ao Senhor? Aonde Jesus está? O que eu estou fazendo para ir de encontro ao Senhor? Será que eu ficar sentada lá na minha sala, na minha casa, no meu serviço, o meu milagre vai chegar? Se eu não tomar uma atitude, às vezes não é só vir para a igreja, mas você pode entrar no propósito do Senhor, de estar orando, de estar buscando ao Senhor, para que o Senhor venha ao teu encontro te abençoar. Porque, irmãos, Deus está com as mãos estendidas para nos abençoar. A irmã Sueli estava contando que ela estava orando, ela começou
Senhor da sua boca o que você quer dele. O segundo passo, a súplica. Você já foi orar, mas e agora? Você vai orar como? O que você vai falar com o Senhor? No verso 47, aquele homem, ouvindo isso, que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então aquele homem falou para o Senhor qual era o meu problema, qual era o problema dele. Meu filho está doente, eu quero que o Senhor desça lá na minha casa para curar o meu filho. E você tem falado assim para o Senhor o que você quer, o que você precisa, qual é o seu milagre, ou tem desistido? O Senhor já sabe, a hora que Ele achar melhor, Ele me der. Irmão, se você está fazendo isso, você está se acovardando, você está entregando a sua bênção, devolvendo. Porque quando você crê que Deus pode te dar, você busca, você fala. Então aquele homem começou a rogar, a suplicar ao Senhor pela sua bênção. Senhor, vai, desce na minha casa, cura o meu filho. E assim somos nós, precisamos falar com o Senhor aquilo que precisamos, de coração aberto. Seja qual for o que você precisa. Tem gente que fala assim, mas eu não sei orar. Orar é conversar. Só que em vez de conversar com um amigo, com um parente, conversa com Deus, começa a falar com Deus ali, abre o seu coração. Senhor, eu preciso disso. Senhor Deus, eu tenho dificuldade nessa área. Perdoa os meus pecados, eu sou falha nisso. E Deus vai ouvindo. Deus gosta de um coração sincero, quebrantado. Não adianta você pensar assim, eu não vou confessar meu pecado a Deus na oração. Não, Deus sabe que você pecou, Ele viu. Então quando você conversa para Ele, como a Tamara sempre tem falado, pecado, né, confessado é pecado perdoado. Então devemos confessar ao Senhor os nossos pecados, para que possamos receber o perdão do Senhor. E a bênção também. O terceiro, o problema. Então Jesus lhe disse, se não vistes sinais e milagres, não creis? Igual eu falei, às vezes a gente fica esperando o milagre acontecer, para depois crer. Como? Eu já entreguei para Jesus, na mão de Jesus. Deixa lá com Deus. Não coloca aquela fé, não profetiza. Deus vai abrir essa porta para mim. Deus vai levantar o meu filho, eu creio. Amém. Na sexta-feira aqui teve uma irmã contando um milagre. Quando ligaram para a mãe dela, falando, né, com a mãe dela que a filha dela tinha morrido, a mãe dela falou assim, não, a minha filha não morreu porque ela tem promessa de Deus. Isso é fé. Ela não esperou Deus ressuscitar a filha dela para ela crer que a filha dela estava viva, que Deus ia permitir, Deus ia curar. E nós estamos esperando o quê? Deus fazer. Na hora que Deus fazer esse milagre, eu vou começar a servir, a minha fé vai aumentar. Depois de pronto é fácil, irmão. Você tem que ter fé antes de acontecer. É começar a pedir a Deus, Senhor, vai abençoando. Senhor, eu creio que o Senhor Deus vai fazer, porque tu és o Deus do impossível. Pode parecer impossível aos homens, mas a Deus não é impossível. Eu creio que o Senhor vai fazer. Amém. No quarto, a persistência. Mesmo Jesus falando que aquele povo não tinha fé, aquele homem não desistiu. Ele perseverou, foi ali e disse-lhe o nome, Senhor, desce antes que meu filho morra. Quer dizer, se você, o que o Senhor está falando esta noite? Se você não tem fé suficiente, continua persistindo, continue me buscando. Irmãos, fale com o Senhor, Pai, eu não tenho fé ainda, eu não consigo. Deus vai te dar fé, Deus vai te fortalecer e você vai passar a crer. Fala com o Senhor, eu quero ser uma mulher de fé, eu quero ser um homem de fé, que Deus vai abençoar. Devemos ter fé, pedir ao Senhor e persistir aqui na nossa bênção. E lutar, não desistir, porque às vezes Deus nos prova, irmãos. Deus nos prova para ver se a gente vai ficar ali firme naquela promessa. Então, perseverar também é uma palavra-chave. Não desista da sua bênção, persevera. O computador está dando um pouquinho de contato aqui. Mas vamos para o 5.
a promessa. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Às vezes eu creio que você já está há muito tempo me orando, pedindo a Deus um milagre. Eu sei que é isso, que eu também tenho muito tempo que eu estou pedindo a Deus. Nem é um não, é alguns milagres. E eu não recebi até hoje. Aí a gente vai desanimando. Ah não, Senhor Deus, eu não vou fazer mais. Não, Senhor Deus não está me ouvindo mais. Eu vou largar isso de mão. Pai, eu estou indo ali na igreja fazendo a obra. E o Senhor Deus não quer dar minha bênção. A gente não obedece o Senhor quando o Senhor fala, vai, continua me servindo. Não, a gente não tem essa disposição. Nosso eu fala mais alto, eu vou fazer isso, eu vou parar, eu estou cansada. E esquece de falar, Senhor, eu estou cansada, mas o que o Senhor quer? Quer que eu continue? Então eu vou continuar. Assim foi com esse homem, Jesus falou assim, vai, o teu filho vive. Então devemos obedecer. Vou contar um testemunho que aconteceu na sexta-feira. A pastora Conceição aqui contando o testemunho dela. E Deus começou a falar, o Espírito Santo do Senhor começou a falar comigo. Assim, agora você vai viver eu contigo. Você vai depender agora só de mim. E Deus começou a falar comigo. Eu estou só o Senhor Santo Deus. Aí de repente Deus começa a usar a pastora Conceição. E entrega, né? Para Ruth, para Berta. Aí eu falo assim, ó Senhor, fala comigo também. Aí o Espírito Santo me deu uma lavada. Estou falando no seu ouvido e você quer que eu use a mulher? Eu falei, Senhor, na hora, me perdoa, Jesus. Tem misericórdia pela minha fraqueza, por ser falho e pela misericórdia do Senhor. Deus continuou falando comigo. Quando chegou na pregação, a pregação se encontrava em 2 Reis, capítulo 4. Quando Eliseu, Deus usava Eliseu para multiplicar o azeite daquela viúva. E Deus falava comigo assim, olha, quando você chegar na sua casa, aquele pouco que está lá, você vai orar sobre aquele pouco de azeite que você tem que eu vou multiplicar. E eu obedeci, vou fazer isso. E fiquei, irmãos, na sexta-feira à noite eu deitei, já dava frio também, todinho, veio, você não vai orar não sobre o pouco de azeite? Aí eu falei, não, depois eu oro, já está frio. Eu falei, eu vou perder minha bênção de preguiça? Vou nada. Pulei da cama, peguei minha carteira, uma bolsinha que estava com um restinho de dinheiro para um remédio. Coloquei a carteira e aquele pouquinho de dinheiro que era a conta do remédio. Senhor, está aqui um pouco de azeite que eu tenho. E o Senhor falou que agora quem vai me sustentar é o Senhor. É eu contigo, não foi assim que o Senhor falou? E comecei a falar com Deus na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, eu tenho o costume de orar todos os dias de manhã e ler a palavra. Levantei, tomei café, voltei para o quarto, orei novamente sobre a minha carteira, aquele pouco de dinheiro. Irmãos, no sábado mesmo, Deus abriu as portas para mim. Hoje Deus abriu novamente para a honra e glória do Senhor. Você está entendendo o que Deus está fazendo? E se você obedecer, quando Deus fala, Deus vai te abençoar, irmãos. É só obedecer. Às vezes Deus está falando e a gente está, não, eu quero ir por esse caminho. Não, faça conforme a vontade do Senhor. Eu queria estar trabalhando no emprego bom, dando 2 horários, né? Dando aula de manhã e à tarde. Isso é o que eu queria. Tá bem. Mas Deus falou assim, não vai ser assim. Você vai depender de mim, você vai fazer a obra. Aí eu vou fazer o quê? Vou lutar contra Deus? Não, vou fazer a vontade de Deus. Você está falando que Ele vai me sustentar porque Ele é fiel e vai me sustentar. E me surpreendeu, irmãos, porque Deus abriu as portas para mim. No sábado e no domingo, Deus multiplicou aquilo que eu tinha. Então isso é cuidado de Deus quando ouvimos a palavra do Senhor. Deus nos sustenta. E aqui também não foi diferente. Assim como eu ouvi a voz do Senhor também, e Deus me abençoou, assim foi com aquele homem. E quando ele ouviu a voz do Senhor e disse, vai, que teu filho vive, ele creu naquela palavra e foi para sua casa, que era em Cafarnaum. E chegando lá, a restauração física do garoto. João 4:51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro o seu servo,
e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Por aquele homem crer naquela palavra, o milagre no filho dele chegou, a cura. Se vocês olharem lá no início do versículo, ele fala: Senhor, meu filho já está morrendo. Naquela época não existia médico, nem vacina. Então qualquer enfermidade hoje, né? Naquele tempo já seria da morte. E aquele homem creu e recebeu a cura do filho. E no 2 fala a redenção espiritual da família. E perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram: ontem, às 7 horas, a febre deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, Deus é um Deus de surpresa. Ele te surpreende. Você pede a Deus um cesto de fruta, Deus te dá um caminhão. Olha, você vê como Deus, às vezes a gente está aqui sem receber bênção, porque não quer, porque não abrimos a nossa boca para pedir, para suplicar, não temos fé para receber, porque Deus está pronto para nos atender. Aquele homem foi ao encontro do Senhor pedir a cura para o filho, e ele recebeu mais do que a cura, ele recebeu a salvação para a sua família. E no sábado eu imaginei que Deus já tinha abrido aquela porta para mim, já estava bom. Não, me surpreendeu abrindo novamente no domingo. Então, porque hoje, olha você vê que bênção do Senhor. Foi muito mais do que eu pedi ao Senhor. Eu clamei. Irmãos, então o segredo da nossa vitória está em perseverar, em buscar ao Senhor, pedir. Tem muito tempo que você está esperando a bênção? Talvez já tem anos que você está. Nesta manhã, Deus está me falando ao meu coração que é tempo das promessas se cumprirem em nossas vidas. Irmãos, não estou falando da boca para fora, não estou falando assim do meu eu. Eu queria até ter passado isso de manhã para a igreja, mas não passei. Falei, né? Não tive oportunidade, não quis misturar o estudo, mas eu estou falando, é tempo das promessas de Deus se cumprir em nossas vidas. Talvez você fale assim: mas não creio não, está falando da boca para fora. Não, mas às vezes o Espírito Santo ele usa de forma diferente. E às vezes o Espírito Santo, né, o Espírito Santo de Deus tem me tocado, ele tem falado, eu tenho visto se cumprir. E eu falei: Senhor, então agora é tempo da promessa de Deus se cumprir em minha vida. Mas não só na minha vida, na vida de todos que estão aqui. Por isso que essa mensagem já estava preparada. O pastor pediu para eu, Alerta, pregar nesta noite. Falou, foi hoje. E essa palavra já estava preparada, porque Deus já estava falando ao meu coração. Que é tempo das promessas se cumprir em nossa vida. Mas, irmãos, o inimigo também sabe disso. Ele vai levantar, porque ele não quer que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. Mas eu falo, não desista daquilo que Deus tem para você, porque Deus não desiste de você. Persevere, fique firme, porque vamos todos alcançar a vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, também na palavra, eu queria muito falar. Creio assim como eu fui alimentada nessa palavra, creio que os irmãos também foram alimentados por esta palavra, porque não é eu que alimento, mas sim a palavra do Senhor. Então, se a palavra do Senhor já alcançou o seu coração e você já está crendo que esta promessa do Senhor vai se cumprir em sua vida, então você já saiu daqui abençoado, já saiu daqui com as suas bênçãos na mão, porque Deus é fiel, não é homem que minta nem que se arrependa daquilo que Ele já nos prometeu. E eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para quem é de direito.